Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a mais um episódio do Área 1. Aqui nós discutimos as estratégias para que você se torne mais íntimo de Deus, para que você literalmente consiga ler mais a Bíblia, para que você consiga ter um relacionamento mais amplo, mais profundo, mais íntimo com esse nosso Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Desenvolva a sua Área 1. A Área 1, das 6 áreas, é a área mais importante da sua vida, sem dúvida. E a partir dessa área é que você consegue construir abundância em todas as vidas, em todas as outras áreas. E o tema do nosso episódio de hoje aqui do Área 1, né, é exatamente o capítulo 17 do Evangelho de João. A gente vai dar seguimento aqui ao capítulo 17 do Evangelho de João. Você vai encontrar todos os outros capítulos expostos lá no meu canal do YouTube e eu vou te convidar para a gente ler juntos aqui as Escrituras Sagradas, tá bom? Então vem comigo, vamos junto. Deixa eu pegar aqui, tirar do pedestalzinho. Vamos dar uma olhadinha aqui nas Escrituras. Vou te convidar para ler comigo aqui essa Bíblia toda rabiscada, que é a minha Bíblia. Vamos tentar entender esse texto aqui, tentar mergulhar nele e colher aplicações práticas para o nosso dia a dia, para a nossa vida, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Ele começa a orar com Deus ali. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, Pai, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto Judas Iscariotes, o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, Pai, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, Pai, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Vamos voltar para cá. Deixa eu colocar aqui no tripézinho. Vamos orar nesse instante, conversar com Deus, pedir a Ele a iluminação do seu Santo Espírito sobre essa palavra que a gente leu aqui agora. Senhor, nosso Deus, Tu és santo, 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 Pai, eu te peço como um servo pecador que sou, a Tua misericórdia para que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos agora para transmitir
aos teus servos, Senhor Deus, e também a todos que querem, Senhor Deus, conhecer mais da tua palavra, as verdades da tua verdadeira e santa, Pai, palavra. Ó Deus, me faz transmitir de maneira fiel, não segundo o meu próprio coração, que é enganoso, mas segundo os teus preceitos e juízos, segundo a intenção do teu Santo Espírito que forjou no coração de João essas palavras para que ele escrevesse inspirado pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, eu te agradeço por essa oração de Jesus, eu te agradeço porque temos esse texto diante dos nossos olhos agora, para que possamos contemplar e cascavilhar um pouco mais da tua sabedoria. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Seguinte, se você está assistindo esse vídeo no canal do YouTube, já clica em se inscrever no canal, Gabriel CBO. Também ativa as notificações e clique em gostei. É muito importante para mim, tá bom? Que você faça isso. Vá lá no canal do YouTube, Gabriel CBO, se inscreva no canal e tamo junto. Beleza? Vamos lá, vamos meditar aqui no Evangelho de João. A gente está estudando o Evangelho de João de forma continuada. E a gente chegou aqui ao capítulo 17. Só para a gente trazer um enredo rápido aqui, básico, veja que coisa interessante, tá? Jesus está aqui diante dos seus 11 discípulos. Por que não 12, Gabriel? Porque Judas, ele tinha saído da Santa Ceia, a instituição da Santa Ceia foi feita, e Judas saiu ali da Santa Ceia para trair Jesus, possuído por Satanás. O próprio diabo não foi qualquer outro demônio, foi o principal de todos os demônios, o chefe de todos os demônios, o príncipe do mundo, a antiga serpente que possuiu Judas, e ele não estribuchou, ele não saiu andando pelas paredes, ele simplesmente foi trair Jesus. Brando, pacato, foi trair Jesus. Então Jesus se volta para os seus 11, eles não tinham entendido que Judas tinha ido trair Jesus. Veja como era interessante, como Judas, ele fugia de qualquer impressão do mal, né? Os outros discípulos, eles nem conseguiam entender que Judas seria o traidor. Pedro chegou a pensar que seria ele mesmo, João chegou a pensar que seria ele mesmo o traidor. E eles ficaram se perguntando, né, quem seria o traidor? E eles não sabiam que ia ser Judas. Aparentemente, Judas tinha uma boa aparência, né? Essa é a preocupação que a gente deve ter com a religiosidade, né? Mórbida. Passou 3 anos com Jesus, 3 anos conhecendo da sabedoria de Deus, das mãos e do conhecimento da própria sabedoria de Deus, do próprio Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos estava ali diante dele e ele mesmo assim saiu para trair Jesus. Então, você pode se inchar de conhecimento, você pode se inflar do conhecimento das Escrituras, ler vários e vários livros, mas se você não tiver em Cristo, você não vai ter valor ou poder algum contra a sensualidade, contra as suas paixões carnais, contra o seu pecado. E nós sabemos que Jesus nos chamou para glorificarmos o nome dele em santificação, em piedade e em honra. Ou seja, à medida que eu me torno mais parecido com Cristo nas obras que ele andou, não apenas em bondade, misericórdia, fraternidade ou apenas caridade, mas sobretudo em obras de santificação, em obras de pureza, em obras de abstenção das paixões carnais. À medida que eu me torno mais parecido com Cristo, eu glorifico mais e mais a Deus e eu colho mais e mais alegria e felicidade. Isso não significa que eu colho mais facilidades na minha vida. Inclusive, muitas vezes, quando nós seguimos a Cristo Jesus de maneira firme, resoluta, quando nós somos fiéis ao Senhor, buscamos cumprir os seus mandamentos, porque nós aprendemos no capítulo 14 que isso é o amor a Deus. O amor a Deus é cumprir os mandamentos dele. E quando nós procuramos amar a Deus ou cumprir os seus mandamentos, nós sabemos e percebemos que o mundo passa a nos odiar. Ou você acha que o mundo, o Satanás, está satisfeito comigo, esse pequeno ser, né, quase que insignificante, apesar de que não sou para Deus, mas esse pequeno ser que está aqui no Instagram, abrindo 1 hora por dia, dedicando 1 hora do seu dia para ensinar a palavra, para compartilhar a palavra, para compartilhar esse estudo bíblico aqui. Com certeza ele não está. O mundo não ama a verdade das Escrituras. E quando eu me refiro ao mundo aqui, quando o apóstolo João está escrevendo essa palavra mundo, ele escreve em 6 conotações diferentes no seu evangelho. E essa conotação de mundo aqui, ele está se referindo ao sistema carnal, ao sistema pecaminoso. Todos nós, seres humanos, somos, por natureza, inimigos da cruz de Cristo, inimigos de Deus. Nós não somos filhos, não, tá? Se você ouviu aquela expressão um dia, Gabriel, mas todos nós somos filhos de Deus. Isso é mentira de Satanás, nós não somos filhos de Deus. Aqueles que creem em Deus é que passam a receber de Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, eu sou filho de Deus porque eu creio nele. Não é por nada que eu tenho em mim. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu procuro ler a palavra dele, não é porque eu oro 3 horas, o que for, quanto tempo eu oro por dia. Não é por causa disso. É porque Cristo me conferiu essa promessa e eu criei nessa promessa. Então eu fui salvo e recebi o dom de Deus de ser feito filho de Deus pela promessa de Cristo Jesus, por ter crido nela, por fé. Então Jesus aqui está com seus 11, ele fez uma série de discursos com seus 11, ele instituiu a Santa Ceia como não a substituição, mas agora nós não mais celebraríamos a Páscoa dos judeus.
a Páscoa do calendário judaico que se refere à retirada do povo judeu do Egito. Não. Agora nós celebraríamos a Páscoa, a vitória do Cordeiro sobre a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, seu sangue vertido para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça e para nos tornar santos e inculpáveis diante de Deus. Nós agora celebraríamos exatamente essa morte e a sua ressurreição. Essa é a Páscoa dos cristãos. E a Páscoa dos cristãos não acontece necessariamente ali na sexta-feira da paixão, que aconteceu agora há pouco em abril. Todos os domingos, quando nós nos reunimos enquanto igreja para estar solenemente diante de Deus, prestando culto a Ele de adoração, de louvor, de honra e de glória, e aprendemos da parte dele, através da instrução de algum pastor realmente bíblico, nós passamos a celebrar a Páscoa, quando nós ali, reunidos enquanto igreja, tomamos o pão, bebemos o vinho. Essa instituição da Santa Ceia foi feita aqui com os apóstolos, na última noite de Jesus antes de ser preso, antes de ir para o jardim de Getsemane. Aqui ele está às portas, naquela mesma madrugada. Ele começou a noite, provavelmente ali 6 horas da noite, quando o sol se pôs, ou 7 horas da noite, começou a tomar a ceia com seus discípulos, deu algumas instruções, conversou com eles, mandou Judas ir traí-lo de fato. Não é que ele mandou, né? Ele diz assim: Judas, o que você tem para fazer, faz-o depressa. Vai lá e faz agora, vai lá. Judas saiu e ele começou a instruir os seus discípulos, lavou os pés dos discípulos naquele episódio, ele falou sobre a missão do Consolador, do Espírito Santo da promessa. Ele aqui já deu um novo mandamento para os seus discípulos. O novo mandamento é: amem ao seu próximo como eu vos amei. Percebe que é uma amplitude um pouco maior de ame o seu próximo como a ti mesmo? Ame o seu próximo como a ti mesmo tem um padrão bem alto inclusive. Mas ame ao teu próximo como eu, Cristo Jesus, vos amei, meus filhos, ganha uma amplitude muito mais alta. Então, Jesus instituiu um novo mandamento aqui, se é que nós podemos colocar dessa forma. Depois ele reforçou a parábola da videira e de seus ramos, dizendo que, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não conseguirão fazer nada. Um ramo longe da videira, ele seca e é lançado no fogo, não dá fruto. Aquele ramo que está na videira e não dá fruto, ele é cortado e lançado no fogo. Aquele que, porém, dá fruto, o Pai, que é o agricultor, que é o lavrador da vinha, que é o lavrador daquela videira, ele limpa aquele ramo que dá fruto, para que o ramo possa dar mais e mais fruto. Depois ele entrou, então, nas palavras de despedida, e ele chegou aqui, agora, ao momento em que ele está com seus 11 discípulos, e ele começa a olhar para o céu e dizer assim: Pai, agora eu vou conversar contigo. Agora eu vou conversar contigo. E aí ele entra, mergulha aqui no capítulo 17, que para mim é um dos mais belos de todas as escrituras, que é uma oração de Jesus, um modelo de oração que nós devemos ter. Tendo Jesus falado todas essas coisas que eu acabei de mencionar aqui, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, Deus de toda a eternidade, Criador de todas as coisas, é chegada a hora. Ele estava aqui de noite, já caminhando ali para as horas mais tardes da noite, e Judas já tinha ido para traí-lo, ele já estava vindo com os guardas, e ele iria pegar Jesus na madrugada desse dia, no jardim do Getsemane. A gente vai ver isso no capítulo 18, provavelmente, se Deus quiser, amanhã, na sexta-feira. Então, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a minha hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Ou seja, glorifica o teu filho não significa me livra da cruz. Glorifica o teu filho não significa não permita que eu morra, não permita que eu sofra. Na verdade, glorifica o teu filho significa faz aquilo que te agrada, faz aquilo que o Senhor me chamou, me constituiu para fazer. Eu fui gerado em toda a eternidade e eu, lá no princípio, quando Adão e Eva pecaram, fui prometido por meu pai, em Gênesis 3,15, que viria a esse mundo encarnado, pisaria, esmagaria a cabeça da serpente e ela me feriria o calcanhar. A minha morte seria a vitória sobre o meu principal inimigo, a morte que entrou no mundo por meio do pecado do homem. O primeiro Adão caiu, pecou. O segundo Adão, mais justo, sendo perfeito, sem pecado, não pecou, mas morreu pelo primeiro Adão. Morreu pela raça humana, para que eu e você que cremos pudéssemos ser substituídos e pudéssemos ter realmente reconciliação com Deus. Então, assim como lhe conferiste, Pai, autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Ele começa a falar em terceira pessoa aqui. É interessante esse discurso, né? Essa oração de Jesus. Ele diz: Senhor, glorifica ao teu filho, que é ele mesmo, para que o filho, eu mesmo, te glorifique a ti. Assim como, Pai, lhe conferiste autoridade sobre toda a carne,
a fim de que ele, o teu filho, eu mesmo, conceda vida eterna a todos que lhe deste. A autoridade que foi dada a Cristo é para que ele possa conferir vida eterna a quem? A todo mundo, é? Ele é capaz de conferir vida eterna para todo mundo? Sim. Mas ele confere para todo mundo? Não. Olha só o que ele diz aqui, para conferir vida eterna a todos que lhe deste. Todos os seres humanos que o Pai deu ao Filho não se perderão, permanecerão firmes, desfrutarão de vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus. É isso que nós vamos fazer em toda a eternidade, meus irmãos. Nós vamos estar nos céus celebrando a vitória do Cordeiro inacessível. Nós vamos estar lá consistentemente glorificando o seu nome, sentando as suas vestes para ouvir da sua voz, ouvir da sua sabedoria. Deus é um Deus infinito em sabedoria e em conhecimento. E nós não vamos nos cansar de, durante toda a eternidade, crescer no conhecimento daquele que é infinito. Percebe isso? E eu me questiono às vezes, porque Satanás ele tem uma habilidade em fazer piadas, por exemplo, que distorcem essa verdade e tornam o céu como um lugar mórbido, meio sem vida, sem vigor, sem seiva, sem cor, sem brilho. É um lugar chato, as pessoas só ficam cantando, vestidos de branco. No inferno não. No inferno parece ser aquele carnaval, prostituição, mulheres bonitas, sensuais, andando para um lado e para o outro. Que engano, meus irmãos, que engano! Os céus serão delícias perpétuas. Eu e você, nós vamos desfrutar de delícias eternamente nos céus. Todo o prazer que você já experimentou lícito nesse mundo, até mesmo o prazer do sexo com a sua esposa ou com seu cônjuge, não se comparam ao prazer, o deleite, o gozo que nós enfrentaremos, receberemos de Cristo nos céus. Foi ele que criou o sexo, foi ele que criou os nervos, né? Aquele sistema nervoso para sentir prazer no ato sexual. Minimamente, aqui eu deixo claro para vocês que o ato sexual é prazeroso e ele é uma bênção dentro do ambiente, do contexto do casamento. Uma aliança. Aliança. Assim como Deus fez uma aliança comigo e com você, assim também ele propõe que façamos uma aliança com a mulher da nossa mocidade ou com, no caso das mulheres, com o homem da nossa mocidade. O ponto aqui que a gente precisa entender é o seguinte, é que esse prazer que foi criado por Deus para a bênção do casamento não se compara, e olha que ele parece ser o céu na terra. Eu demorei muito tempo para casar e graças a Deus tenho a oportunidade de conhecer somente a minha esposa como mulher, intimamente, sexualmente falando, e eu vou dizer uma coisa, é incrível. Eu esperei até os meus 24 anos para casar e para desfrutar desse prazer. E é incrível. Só que até mesmo esse prazer, esse pedacinho do céu na terra não pode ser comparado às dádivas dos céus, às delícias que experimentaremos lá. Porque estaremos na presença do Senhor e na presença do Senhor a plenitude de felicidade. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a quem? E a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus, meus irmãos. E isso é incrível, é deslumbrante. Eu estou cada vez mais fascinado com a palavra. E eu quero te encorajar a pegar a sua Bíblia e ler a sua Bíblia. E não se esquivar da sua Bíblia. E tirar o pó da sua Bíblia. E buscar a presença de Deus em oração. Todos os dias. Versículo 4 ele diz: eu te glorifiquei na terra, Pai, consumando a obra que me confiaste para fazer. Qual foi a obra que ele confiou Jesus para fazer? Santificação, vida sem pecado, obediência perfeita, curas, milagres, bondade, multiplicação de pães, transformação de água em vinho, alegria, cruz, morte, ressurreição. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo é difícil, a nossa mente humana não consegue compreender o que é o que era antes do princípio, antes do haja luz. Não era escuridão. De antemão te digo, não era escuridão. De antemão te digo, Deus vivia e habitava com o seu Filho e com o Santo Espírito nessa relação perfeita trinitariana. Essa trindade perfeita, sendo um só Deus, em plena comunhão em três pessoas distintas. Eles viviam em pleno deleite e decidiram criar o homem, criar o planeta Terra, criar todos os corpos celestes para glorificar o seu nome, mas ele em si mesmo, ele é autossuficiente, ele não precisa de mim e de você.
O apóstolo Paulo vai dizer isso no seu discurso em Atenas, quando ele está diante dos gregos, lá em Atos capítulo 17, se eu não estou enganado. Ele vai dizer exatamente isso. Esse Deus, o Deus único, Criador de todas as coisas, que criou os céus e mar, ele não habita em templos feitos por mãos humanas e nem precisa do louvor ou da adoração de homem ou humana alguma. Isso é incrível. Esse Deus autossuficiente, ele tinha glória, majestade. Antes que houvesse mundo, esse era o Cristo. Versículo 6 diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Mais uma vez, um grupo de homens que foi dado a Jesus do mundo. Infelizmente, não são todos que são salvos. Deus gostaria que todos fossem salvos, Gabriel? Sim, ele deixa muito claro isso em Filipenses. Ele deixa muito claro isso também em 2 Pedro. O desejo dele era que todo fosse salvo, todo homem fosse salvo, toda a carne fosse salva. Mas o homem é inimigo de Deus. E a maioria dos homens não quer e não vai querer nunca buscar a Deus. Vai querer viver a vida nos seus erros, nos seus enganos, adorando a falsos deuses. Isso vai acontecer. E eles vão se perder no fogo eterno. E, infelizmente, por isso que eu e você nós temos essa mesma responsabilidade que Jesus aqui, ó. Manifestar o nome de Jesus aos homens. Nós não sabemos quem será salvo e quem não vai ser. Quem crerá e quem não crerá. Aquele que vai ter fé e aquele que não vai ter fé, que vai achar balela, que vai achar besteira acreditar que um homem foi engolido por um peixe e passou 3 dias, que vai achar besteira que os homens, ou mais de 600 mil homens ali passaram a pés enxutos no Mar Vermelho, que vai achar besteira o fato de Jesus ter ressuscitado, ele não ressuscitou coisa alguma. Sempre vão existir esses dois grupos, só que nós temos a responsabilidade de pregar, anunciar esse nome para toda a carne, sem acepção de pessoas, para todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças. Porque onde há um coração sem Deus, ali existe um campo missionário e eu e você precisamos semear nesse campo. Se ele vai dar fruto, o resultado desse fruto é responsabilidade de Deus. O semear é responsabilidade humana. E que privilégio, meus irmãos. Eu digo que Deus vai chamar os seus eleitos, vai chamar os seus filhos de todos os 4 cantos da terra. Porém, ai de mim se não participar desse projeto. Os anjos anelavam por esse momento, por essa palavra, para que pudessem pregar. E esse privilégio foi dado a nós, homens, por isso que nós não podemos nos calar. Nós precisamos pregar o evangelho no nosso trabalho, às pessoas que trabalham na nossa casa, aos nossos familiares, aos nossos colegas de faculdade, aos nossos colegas de escola. Precisamos formar cristãos. Homens que amem a Deus, que andem nos caminhos da retidão, que amem injustiça, que andem em retidão, literalmente, nos caminhos do Senhor, aplanados, que não caem nas falácias de Satanás. Eram teus, versículo 6 ainda, esses homens que eu manifestei o teu nome eram teus, tu me confiaste eles, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, Senhor, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Quais são as palavras que eu tenho que transmitir para as pessoas? As palavras que Jesus nos deu. Jesus está dizendo assim, eu transmiti para os homens as palavras que me deste. Qual é a minha responsabilidade e a sua? Transmitir as palavras de Deus. Uma só responsabilidade. Não é falar do nosso coração, não é falar aquilo que está na nossa mente, aquilo que vem derivado de várias culturas, fazendo um sincretismo religioso e a gente fala essas coisas. Não, isso não é o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho de Cristo. O que está na sua palavra. E sabe quando nós vamos pregar esse evangelho? Quando nós estivermos cheios dele. Quando isso preencher a nossa carne. Quando isso preencher os nossos pensamentos, a nossa mente. Eu não estou convidando você a parar de trabalhar. Eu não estou convidando você a parar de ser frutífero, produtivo no seu trabalho, a deixar tudo de lado para ir pregar o evangelho lá na Amazônia, ou lá no Iraque, ou lá, sei lá, na Coreia do Norte. Não. Talvez Deus te chame para isso. Bênção do céu. Algumas pessoas são vocacionadas para isso, mas eu e você, nós somos missionários aonde nós fomos plantados. Provavelmente para aquele colega seu da faculdade, provavelmente para aquele seu colega do clube, provavelmente para aquele seu colega do trabalho, provavelmente para aquele seu familiar. O missionário que foi para a Coreia do Norte, ele não vai poder alcançar. Quem foi chamado para alcançar essa pessoa? Eu e você. Eu e você. E a nossa responsabilidade é só uma, pregar a palavra que Jesus nos deu. Versículo 8.
porque eu lhes tenho transmitido as minhas palavras que me deste, e elas as receberam. E verdadeiramente essas pessoas, Pai, que me deste, conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Crê no Filho de Deus, porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele diz isso num dos discursos aqui na Santa Ceia. Interessante. João, ele abrevia muito da vida de Jesus e ele foca na deidade de Cristo. Mas esse ambiente, esse último dia, ele passa 5 capítulos narrando esse último dia. 5 capítulos do Evangelho de João são basicamente destinados para narrar os eventos do último dia antes dele ser preso. Olha que coisa interessante. Ele amplifica aquela cena naquele dia. Diz assim no versículo 9 do capítulo 17 de João: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, não rogo por todas as pessoas, eu rogo por aqueles que me deste, mas por aqueles que me deste porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, ele estava sabendo, ele estava ciente. Está chegando a minha hora. Já demonstrei, já vivi, já desempenhei 3 anos de ministério profético. Já estou com 33 anos. Chegou o meu momento de ir para a cruz. Eles vão me crucificar. Eles não podem suportar a verdade do Evangelho. Os homens maus, eles odeiam a Cristo e odiarão seus discípulos. Ora, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, olha o pedido de Jesus. Guarda-os em teu nome que me deste. Qual foi o nome que Deus deu para ele? Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobrará, segundo Apocalipse, para que eles sejam um, assim como nós, para que eles tenham unidade. E sabe qual é o vínculo perfeito dessa unidade? O apóstolo Paulo vai dizer, é o amor com que me deste, Pai, o amor de Cristo. Por isso que precisamos amar o próximo como Cristo nos amou. Quando eu estava com eles, Pai, eu guardava-os no teu nome que me deste, no nome de Jesus. Eu protegi eles. Nenhum deles se perdeu, exceto aquele que já foi destinado para a perdição, o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aquele que é responsável pela traição de Jesus e que tirou a sua própria vida, que foi possuído por Satanás porque não era possuído pelo Espírito Santo. Quando eu e você nós somos tomados pelo Espírito Santo, Satanás não pode entrar em nós. Qualquer outra pessoa pode ser endemoniada, pode receber dos demônios, pode ser habitação de demônios, mas eu e você, que temos o Espírito Santo da promessa, que recebemos e somos habitação dele, nós não podemos ser contaminados com o mundo, nós não podemos ser contaminados com os demônios imundos, com Satanás, e Judas foi porque ele estava vazio. Cabe a mim e a você preencher essa casa, chamar Deus, clamar a ele para que sempre habite dentro de nossos corações. A promessa vem dele, o dom vem dele, a salvação vem dele, a reconciliação com o homem vem dele. Nós não queríamos buscar a Deus segundo Romanos 3:3. Nós não queríamos buscar a Deus, não há um homem justo sequer, não há nenhum que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos estão carentes da glória de Deus. Mas aprove a Deus criar essa ponte, esse caminho até nós. Esse caminho, esse meio de reconciliação com o homem foi Deus que criou e foi através da morte do seu Filho Jesus. E ele diz aqui, olha, mas agora, Pai, eu vou para junto de ti, e isto falo para que eles tenham o meu gozo, a minha alegria, a minha felicidade completa em si mesmos. Jesus falou tudo isso, que vai para junto do Pai, para que nós pudéssemos ter alegria completa nele. Nós só podemos desfrutar de alegria completa quando estamos em Cristo, quando nós podemos guardar as suas palavras e quando nós observamos a vida com Deus. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Aqueles que têm a palavra do Senhor, o mundo odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não sou do mundo. Você que crê em Cristo não é do mundo. Deixa eu te dizer, você e eu, nós somos de outro lugar. Aqui no mundo somos peregrinos. Isso não significa que eu vou desrespeitar as normas e leis da cidadania brasileira. Não é isso.
Deus, inclusive, se agrada que eu cumpra as leis do Estado brasileiro, desde que elas sejam ou estejam de acordo com as Escrituras Sagradas. Se alguma lei proferir um decreto, algum governador, presidente, em algum momento, presidente da Câmara, proferir um decreto dizendo que eu e você nós não podemos nos reunir enquanto igreja, dizemos que eu e você nós não podemos mais prestar culto a Deus no nosso país, sim, nós vamos com todo orgulho ser fora da lei, vamos ser literalmente transgressores da lei brasileira, nesse quesito. Em outros quesitos não. Nesse quesito que deturpa as Escrituras, sim, temos essa liberalidade, porque a nossa obrigação primeiro é com a cidadania celestial. E ele diz, eles não são do mundo, eu também não sou, por isso o mundo os odiou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Por que Jesus não pediu para a gente sair do mundo? Para a gente ser retirado do mundo? Porque nós fomos postos aqui para sermos sal e luz. Nós fomos postos aqui, Mateus 5, você vai observar isso. A nossa missão é ser sal, temperar, tardar o apodrecimento da carne. O sal servia para isso antigamente, né? Não tinha gelo, não tinha refrigerador. Então, o que retardava o apodrecimento da carne era justamente o sal. E que temperava a carne era justamente o sal. Então, eu e você, nós somos chamados para retardar o apodrecimento do mundo. Se Deus retirasse todos os eleitos do mundo, todos aqueles que creem nele do mundo, o mundo pereceria. Nós somos chamados a sermos sal e luz. Luz no meio da escuridão. Luz no meio da escuridão. Senhor, não te peço que os tires do mundo como... Perdão. Não peço que os tires do mundo, versículo 15, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aí a gente pode ler um pouco o Salmo 19 e o Salmo 119. Se você quiser completar essa leitura, o que é a santificação através da verdade, através da palavra, leia o Salmo 19 e o Salmo 119 completo. Leia esses dois salmos para entender um pouco sobre a beleza da palavra de Deus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Para serem o quê? Sal e luz, versículo 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, na tua palavra. Não rogo somente por estes que me deste agora, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Ou seja, Jesus estava orando por mim e por você. Eu e você que cremos no nome do Senhor, por intermédio da palavra de Deus, que viemos fora desse tempo que Jesus estava aqui presente, em carne, ele orou por mim e por você, para que nós fôssemos também santificados na palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. O objetivo pelo qual Jesus manifesta a sua glória para nós, é para que sejamos um, não sejamos divididos de coisa alguma, como nós somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam eles aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Sabe quando é que as pessoas reconhecem que nós somos do Senhor? É quando eles olham para a igreja do Senhor, quando eles olham para as pessoas que se dizem cristãs e eles veem unidade, união, amor fraternal. É quando eles veem doçura, é quando eles veem firmeza, é quando eles veem pessoas inabaláveis, resolutas em obedecer a Deus. Pessoas que não refutam essa glória, pessoas que não desistem do Senhor, que não abandonam o Senhor, mesmo quando tem uma arma apontada para suas cabeças. Eles creem e confessam o Senhor. Pai, versículo 24, a gente está no finalzinho. A minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O nosso deleite será a glória de Cristo, a quem Deus amou, Deus Pai amou antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com quem me amaste esteja neles, e eu neles esteja.
e eu neles esteja. Eu e você, nós somos chamados por Deus para termos um relacionamento íntimo, para desfrutarmos dessa comunhão, dessa sabedoria de Deus. Nós não podemos fugir dessa palavra. O Evangelho de João está reforçando na nossa mente o tempo inteiro que o objetivo das nossas vidas é glorificar a Deus, desfrutar da sua beleza, da sua santidade. Isso é um pedaço do céu, meus irmãos. Isso é deleite eterno para a minha vida e para a sua vida, para a minha alma e para a sua alma. É para que eu e você possamos viver em unidade. É para que eu e você possamos ter uma única vida com Cristo. É para que eu e você possamos dar valor, importância àquilo que de fato é importante. A vida não se trata em correr atrás do dinheiro, correr atrás de uma carreira promissora, fama, louvor. A vida se trata de glorificar a Deus, de viver em intimidade com Ele, de crescer no conhecimento dEle, porque a sua eternidade vai depender disso. Ou você vai passar uma eternidade conhecendo a Deus, crescendo no seu conhecimento, se deleitando na ausência de pecado, na ausência de dor, na ausência de sofrimento, na ausência de morte, se deleitando no Senhor Jesus. Ou você vai crescer nesse relacionamento com Jesus uma eternidade inteira, ou você vai passar uma eternidade no inferno, se lamentando por não ter conhecido a Deus nessa curta vida e por não poder, sendo impedido pela condenação infernal, por não poder mais ter acesso àquele que habita no trono do universo. Nós cremos num Deus todo-poderoso, nós cremos num Deus que veio humilde pela primeira vez, que entrou em Jerusalém montado num jumentinho, João capítulo 12, que foi filho de carpinteiro e não tinha riquezas e não gastou o seu tempo ministerial, os seus 33 anos de vida para construir milhões e milhões ou impérios e castelos. Não foi para isso que ele veio, porque esse mundo não era o seu reino. Lá no seu reino, ele tem muitos trabalhadores, ele tem muitos servos, os seus anjos, os seus ministros. Ele tem palácios e mais palácios, morada para todos nós que cremos no seu nome. Os seus palácios têm chãos dourados, mas não é o ouro que recebe a glória. É o Deus do ouro, é o Deus de toda a glória que recebe todo louvor e toda a honra. E nós poderemos desfrutar disso, é óbvio, é óbvio. Você pode ser milionário, você pode ser bilionário, você pode ser dono de uma grande empresa, você pode ser um simples funcionário público, um simples funcionário de um escritório pequeno. Mas o que é mais importante em sua vida é passar toda a sua vida crescendo no conhecimento de Jesus Cristo. Crescendo no conhecimento de Jesus Cristo. E aplicando esse conhecimento. E eu ouso dizer, assim como Deus colocou José do Egito como o segundo homem de Faraó, como sendo governante de todas aquelas terras, e ele tinha posto ainda José para ser antes o braço direito de Potifar, um homem importante no Egito, assim também Deus, você seguindo diligentemente aquilo que as Escrituras dizem sobre como trabalhar, como gerenciar suas riquezas, como gerenciar os seus recursos que Deus te deu, tempo, dinheiro, e como fazer, por exemplo, para que esses recursos prosperem. Sim, eu creio que você pode prosperar, que você pode ter bastante recursos financeiros e dinheiro, apesar de você sempre reconhecer que esse não é o alvo da sua vida. Pode ser uma excelente ferramenta para você ajudar mais pessoas, para você ajudar mais missionários a irem pregar aonde você não pode ir, para ajudarem mais pessoas a crerem no nome do Senhor. O próprio José de Arimateia, um homem piedoso e discípulo de Jesus, era um homem muito rico. E porque ele era muito rico, ele tinha influência com Pôncio Pilatos e pediu a Pôncio Pilatos para retirar o corpo de Jesus da cruz e colocá-lo de forma devida no seu túmulo, a qual 3 dias no domingo, quando os discípulos foram ao amanhecer no túmulo, não encontraram nada, porque o Senhor tinha ressuscitado. Eu creio muito, meus irmãos, que nós podemos viver uma vida de deleite, uma vida abundante aqui na Terra. Eu creio muito que você pode construir uma vida abundante em todas as áreas. Seja no seu casamento, seja nas suas finanças, seja na sua carreira, seja com relação aos seus filhos, seja em relação ao seu corpo, seus músculos, sua saúde e sua vitalidade, mas sobretudo, de todas as coisas que você não pode esquecer, de todas as coisas que você não pode deixar de investir,
está o seu relacionamento com Deus. E eu e você só vamos poder ter relacionamento com Deus quando crescermos no conhecimento dessa palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos dá um deleite pela Tua palavra, Senhor Deus, e nos santifica nela. Nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos uma vida piedosa que glorifica o Teu nome e entendermos, Senhor Deus, as implicações desse texto, dessa Tua verdade para nós. Ó Deus, eu te louvo porque o Senhor Jesus orou por mim, pelos meus irmãos que ouvem e assistem essa live. Eu te louvo, Senhor Deus, porque Ele orou por nós que cremos no Senhor, que sabemos e reconhecemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor que morreu na cruz para nos salvar e purificar. Deus, precisamos tanto de Ti, somos tão pecadores e falhos, apesar de conhecermos o Senhor e cremos no Teu nome. Somos falhos, Senhor Deus, em permanecermos firmes muitas vezes. Escorregamos, Senhor Deus, para a direita e para a esquerda, saímos do caminho reto, Senhor, endireita os nossos joelhos trôpegos, faz com que possamos andar firmemente, Senhor Deus, em solo rochoso, em solo firme, fértil, até a Tua presença, Pai, um caminho estreito, um caminho de abstinência de pecados e de paixões, um caminho de deleite e desfrute, um caminho de felicidade perpétua, Senhor Deus, e não de facilidades. Apesar do mundo nos odiar, Senhor Deus, que possamos amar, Senhor Deus, as pessoas no mundo. Que possamos manifestar, Senhor Deus, a Tua glória através da nossa unidade, da nossa união, do amor com quem amamos uns aos outros. Ó Deus, faz com que possamos amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Faz com que possamos crescer nessa verdade, no Evangelho, Senhor Deus. Possamos ser generosos, humildes, cordatos, educados, Senhor Deus, discretos, não maldizentes, não fofoqueiros, Senhor Deus. Não dados a muito vinho, a embriaguez, a festas carnais, Senhor Deus, as paixões do sexo, as pornografias, Senhor Deus, e tudo que Te desagrada, que possamos ser inclinados às boas obras que o Senhor nos preparou de antemão, à diligência, ao trabalho duro, a ajudar pessoas a servir, a pregarmos a Tua palavra e a verdade do Evangelho. Senhor, nos preenche dessas verdades, Pai, e faz com que elas possam transbordar em nós, para alcançar as nações, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço para os meus irmãos que não estão se sentindo encorajados a Te buscar, a ler a Tua palavra, que muitas vezes não compreendem, que eles possam buscar o Teu conhecimento, que eles possam crer e continuar lendo. O caminho nunca é desistir, é continuar lendo, é buscar em pessoas mais maduras na fé para discipularem eles. Ó Deus, eu tenho procurado fazer nesse momento devocional aqui no Área 1, nessas lives diárias, momentos em que o Senhor possa ser glorificado, Senhor Deus, o Teu nome seja exaltado. Para que nós, homens, Senhor Deus, simples, humildes, possamos reconhecer que Tu és o Cristo, nos arrepender dos nossos pecados, obter perdão celestial e termos a promessa de vida eterna em nós, para que possamos desfrutar, Senhor Deus, de uma vida mansa aqui nessa terra. Em nome de Jesus nós te oramos, Pai. Eu te oro por cada pessoa que está assistindo esse episódio, que está contemplando esse vídeo no canal do YouTube e no Instagram. Eu te oro por cada um deles. Abençoa-os com as Tuas bênçãos celestiais e com a Tua sabedoria. Nós te oramos confiados nos méritos do nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, Gabriel CBO. Vai lá, se inscreve no canal, é rapidinho. Não vai gastar nem 10 segundos aí do seu dia. Entra no aplicativo do YouTube, clica, pesquisar, né? Gabriel CBO, se inscreve no canal, clica em gostei, isso é muito importante para mim, tá bom? Deus abençoe. Graciela mandou aí, ó, amém. Obrigado, Graça, por estar aqui conosco. Vanderlei também detonou aí comigo. Obrigado, Vanderlei. Gustavo tá por aqui. Vanderlei aí se emocionando na live, agradecendo. Tô aqui, mano. Thaís Douglas mandando assim, ô glória. Bênção do céu, viu, meus irmãos? Você é luz, irmão. Obrigado, Vanderlei. Eu sou como a lua, né, que reflete a luz do sol. E o sol é Cristo. Obrigado por isso, tá? Essa luz que está dentro de mim vem de fora. Essa luz é Cristo. Muito obrigado por isso. Olha o fundo do cara, Daniel. Retado o quadro. Massa. Isso aqui é um papel de parede, na verdade, Vanderlei. Aqui atrás. Tá bom? Gente, obrigado pela audiência de vocês, por estarem aqui comigo. Deus abençoe profundamente a vida de vocês todos. E que vocês possam glorificar o nome do Senhor nesse dia. Se tornarem mais parecidos com Cristo nesse dia. Nesse tempo que se chama hoje, vocês possam buscar a presença do Senhor na leitura da palavra, na oração e possam se deleitar nele. Amém? Deus abençoe, cheiro no coração, grande abraço, até amanhã no próximo episódio do Área 1. Valeu!